Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Valesca, das Práticas de Educação Ambiental. Então, o assunto da nossa aula de hoje são as mudanças climáticas. Vocês já devem ter percebido que a gente tem vivido tempos de muita seca ou então muita chuva, com inundações e furacões. As mudanças climáticas, como o próprio nome diz, elas se referem às mudanças do clima e não da temperatura, não apenas da temperatura. Então, quando a gente está falando de clima, nós estamos falando além da temperatura, nós estamos falando das condições gerais de umidade, quantidade de chuvas que acontece naquele lugar. E a extinção das espécies muito provavelmente está relacionada a isso. Derretimento das calotas polares também são consequências das mudanças climáticas. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje, vamos nos aprofundar nesse assunto, tá bom? Vamos lá? Bom, o aquecimento global, essa imagem que vocês estão vendo, então é uma imagem que reflete exatamente como está acontecendo o processo das mudanças climáticas. Então, o aquecimento global nada mais é do que a intensificação da temperatura, então o chamado efeito estufa. O efeito estufa, ele é natural, tá? É um efeito que acontece naturalmente no planeta. Entretanto, o aquecimento global é a intensificação desse processo. Então, o efeito estufa acontece porque a atmosfera ela está em volta do planeta Terra, né? Ela é composta de vários gases e a partir do momento que os raios do Sol, alguns raios solares, né? Alguma radiação do Sol atravessa essa atmosfera e acaba sendo dissipado para o espaço também. Então, o que é absorvido fica retido na forma de calor e faz com que a Terra permaneça quente. E isso foi fundamental para a existência de vida no planeta. O efeito estufa não acontece de hoje ou de 100 anos para cá. Ele acontece há milhões de anos. Foi um processo todo para que acontecesse a formação da atmosfera e para que o efeito estufa de fato acontecesse. Uma coisa diferente do efeito estufa é o aquecimento global, porque ele é derivado, esse aumento da temperatura do planeta, ele é derivado mais da intensificação de poluição, gases que são nocivos ao efeito estufa, que ampliam, né, os efeitos do efeito estufa, e isso é prejudicial para o planeta. Então, observem aqui essa imagem. Observem lá a imagem. O que está sendo representado aqui? Né? Ali eu estou tentando representar para vocês o efeito estufa natural do planeta, que não é uma coisa ruim. Tá? Então, às vezes a gente escuta nos meios de comunicação que o efeito estufa é um problema. O efeito estufa não é um problema. O problema é o aquecimento global e, consequentemente, as mudanças climáticas. Tá? Então, aqui nesse desenho que vocês estão observando, esse envolto que está ali, que é feito de vidro, nesse desenho, né, tem essa imagem de como se fosse uma superfície de vidro, ele representa a atmosfera da Terra. Então, quando bate os raios solares, a radiação solar, o que o vidro faz? Ele retém um pouco de luz, né, e transforma na forma de calor, em energia de calor, e uma parte é refletida. Então, é como acontece com o planeta Terra, né? Essa estufa com o planetinha dentro representa exatamente o que acontece naturalmente com o planeta Terra, tá? Agora vocês vão ver novamente, ó, o efeito estufa natural, tá? Isso é uma ilustração, né? Observem os raios solares. O raio solar, alguns raios são refletidos de volta na atmosfera, né? Do espaço sideral, e alguns são retidos. E eles fazem essa camada de calor que é necessária para a existência de vida. Então, sem o efeito estufa, nós não teríamos vida, tá? Então, vamos ver alguns gases que compõem o efeito estufa. Observem lá comigo. Esses gases, eles são naturalmente presentes, alguns deles, né? Nem todos. O primeiro gás que vocês estão vendo é o ozônio. O ozônio, ele está presente na atmosfera e ele tem uma função importante de filtrar os raios
que são prejudiciais. Tá? Então ele faz um filtro assim, então tem um filtro. A função do gás ozônio é fazer essa proteção, tá? Ali o que vocês estão vendo que seria o clorofluorcarbono, que são os CFCs, eles foram produzidos durante muito tempo na fabricação de aerosóis, na fabricação de refrigeradores, de ar-condicionado, e eles são extremamente prejudiciais, principalmente para a camada de ozônio. Existe um buraco na camada de ozônio, mais ou menos na região aqui do Círculo Polar, tá? Esse buraco tem diminuído com o tempo porque foi feita uma troca. Deixa eu mostrar para vocês ali. Então, foi feita uma troca, mas não aparece a fala, mas são os hidroclorofluorcarbonetos, é o HCFC. Infelizmente, essa troca também não beneficiou. Né? O que realmente beneficia é trocar toda essa parte de produção, né? Que as indústrias troquem a forma como o gás é utilizado e utilizar outro gás, tá? O óxido nitroso acontece que em excesso ele pode ser prejudicial, porque ele também é produzido de outras formas, como por exemplo indústrias, tá? Ali no número 4 tem o gás metano. O gás metano também é produzido naturalmente. Os animais, né, em geral os ruminantes, gado, por exemplo, produz bastante gás metano. Algumas indústrias também produzem e ele também trabalha ele também contribui para que a atmosfera fique mais quente. Então, o excesso de gás metano tem ajudado, tem comprometido também o aquecimento global, tá? E por último, e não menos importante, é o gás carbônico. O gás carbônico é produzido naturalmente na nossa respiração. O problema não está aí, não é esse o problema. O problema real do gás carbônico é o excesso produzido de outra forma, como por exemplo na emissão de gases poluentes que está quando a gente tem um carro movido a gasolina ou combustíveis fósseis de maneira geral, o próprio gás natural, as usinas termoelétricas, tá? Então, a produção de gás carbônico desses locais é muito maior do que o da nossa respiração. E isso tem sido assim, o maior deles dos comprometedores da camada de atmosfera, da camada de ar e com o aquecimento global, tá? Pessoal, agora nós vamos assistir a uma contação de história feita pela professora Dayana das práticas de língua portuguesa. Ela contou uma história bem bacana para vocês. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem? E aí? Você me conhece, não é mesmo? Isso, eu sou a professora Dayana das Práticas de Língua Portuguesa e hoje eu vim aqui por um convite muito especial. A professora Valesca me chamou para compartilhar uma história com vocês. Essa história foi ela que me apresentou, mas ela quer que vocês também a conheçam. Então, vamos lá. A história de hoje, então, é essa aqui. Isso mesmo, leve. Quem escreveu a história e também ilustrou foi a Sandra Dickmann. E aí, ficou curioso? Vamos lá então? Então, se prepare para conhecer essa história. Leve, por Sandra Dickmann. E tradução de Fabrício Valério, das editoras Vergara e Riba. O corvo foi quem o viu primeiro. O estranho animal branco, levado pelas ondas negras rumo à costa. Era diferente de tudo aquilo que os animais da floresta haviam visto antes. E fez da velha caverna da colina, toda recoberta pelo mato, seu lar. A memória não registrava ninguém que houvesse morado ali. E agora ninguém ousava se aproximar.
Andando com seu passo pesado pela floresta, o estranho colhia folhas todos os dias. Folhas grandes e pequenas, folhas redondas e coloridas. Enquanto observava a floresta ao redor com seu olhar minucioso, os animais fugiam com medo. Chamaram-no Leve, não só por causa das delicadas folhas que colhia, mas porque alguém sempre dizia: leve ele daqui. Não se pode viver com medo, os animais pensavam. Todos os dias discutiam a respeito do estranho, mas ninguém foi corajoso o suficiente para falar com ele. Um dia, a raposa gritou para os outros enquanto Leve irrompia floresta fora. Ele correu muito rápido e estava coberto por centenas de folhas. Os animais nunca tinham visto nada semelhante. Com um imenso Leve saltou da beirada da colina e voou. Por um momento, pelo menos antes de cair no lago. Ensopado, o monstro caminhou de volta para a caverna escura, onde se escondeu. Uma reunião foi convocada para decidir o que fazer a respeito da situação inusitada. Os corvos sugeriram falar com ele, mas todos olharam para o chão e balançaram a cabeça. Não foi decidido. Nada foi decidido. Apenas que eles não concordavam. Alguns dias se passaram e Leve irrompeu da caverna novamente. Dessa vez, não parou de correr. Cruzou toda a floresta até o grande penhasco e ele pulou e voou. O mar o cuspiu de volta como no dia em que chegou. Então, os corvos espertos decidiram que era hora de falar com o triste e solitário Leve. Deixaram que ele falasse e, finalmente, todos o escutaram. Leve disse que ficou à deriva no mar, longe dali, onde o gelo estava derretendo. Era apenas um urso polar que queria reencontrar sua família. Alguém que só queria voar de volta para casa. Como foram tolos por não terem falado com ele antes. E foi decidido: os corvos ajudariam Leve a voltar para casa. E os animais prometeram passar adiante sua história. Afinal, o novo amigo não era assim tão pesado de se carregar. E aí, pessoal? Gostaram da história? Espero que tenham gostado. Então, essa que vocês ouviram agora foi
a história que se chama Leve, de Sandra Dickman. Agora eu deixo vocês com a professora Valesca. Ela vai conversar um pouquinho mais sobre a história. Até uma próxima. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Então, o que você sentiu com a leitura dessa história? Vocês gostaram? O que essa história despertou em você? Sabe, eu li para o meu filho e ele tem 5 anos. Ele me perguntou por que o urso estava perdido. Você se deu conta que ele estava perdido? O que você acha? O que aconteceu com o urso polar? Será que ele conseguiu voltar para casa? Onde os ursos polares moram? Vocês sabem? Qual é o habitat natural dos ursos polares? Quais são as suas hipóteses sobre isso? Pensa sobre isso, tá? Vamos olhar a outra imagem? Olha lá, ó. Essa história tem a ver com a nossa aula? Será que tem? Vamos pensar. Uma das consequências das mudanças climáticas e o aquecimento global é o derretimento das calotas polares. Então, vamos de novo repetir. A mudança climática é uma coisa, aquecimento global é outra. As mudanças climáticas envolvem os fenômenos naturais, a mudança desses fenômenos e como eles acontecem, a intensidade como eles acontecem. Então, regime de chuvas, tá? As mudanças climáticas alteram o regime de chuvas das localidades. Em alguns locais podem chover demais, causando inundações. Outros lugares pode chover muito menos, fazer uma seca extrema, tá? Alterações climáticas extremas têm a ver com as mudanças climáticas, tá? Outra coisa importante é que o aquecimento global está relacionado ao aumento da temperatura da superfície terrestre, não está relacionado a mudança de clima, não está relacionado a outras questões, ele está relacionado ao aumento da temperatura. Para vocês saberem, uma publicação, né, de organismos não governamentais que estão envolvidos com o meio ambiente, publicaram que nos últimos 150 anos a Terra, a superfície terrestre aumentou cerca de 1 grau. Então é muito calor para um pouco período de tempo. A temperatura habitual da Terra foi moldada em milhões de anos. E quando a gente para pensar que em 100 anos, 150 anos, com o aumento da população, o aumento da industrialização, das tecnologias, a gente já teve o aquecimento de 1 grau. Imagina daqui 100 anos como que vai ser, tá? Então vamos pensar juntos agora. O derretimento das calotas polares, o aumento do nível do mar, as inundações de cidades litorâneas. Cidades litorâneas são aquelas que ficam bem próximo do mar. Recentemente também apareceu no noticiário que uma cidade muito famosa nos Estados Unidos, Nova York, estava sofrendo com inundações do mar. O mar estava avançando sobre aquele espaço, sobre o espaço da cidade. Então isso é uma realidade, tá? O desaparecimento de pequenas ilhas. Existem ilhas que estão ficando submersas por causa do aumento do nível do mar. Porque vejam, pensa junto com a prof. Tem o derretimento das calotas polares. Para onde vai essa água que está derretendo? Uma parte evapora. E o resto? O resto vai compor os oceanos. Então, essa água que está aqui está indo compor os oceanos e está modificando várias questões dos oceanos. Uma delas é a quantidade de água e a outra é a salinidade. A água do mar é salgada. A água das calotas polares é doce. As geleiras são de água doce. Água doce significa que não tem sais dissolvidos, tá? Então, à medida que eu tô derretendo, que a Terra, né, está aquecendo e está derretendo essas calotas, os sais estão sendo, os sais que não tinha aqui nas geleiras estão se misturando com a dos oceanos e isso está causando problema no habitat dos animais. Então, o primeiro que a gente lembra é o ursinho, como do livro que vocês ouviram a história, que está ficando sem casa, sem alimento, mas existem outras questões, tá? Povos, pessoas que moram em ilhas podem ficar sem as suas casas, tá? Além da alteração do habitat e da reprodução, hábitos de reprodução. Pode diminuir a quantidade de peixes das localidades também, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês algumas ilustrações
Tem a ver com o que eu falei, né, com a queda da salinidade. O embranquecimento de recifes e corais tem a ver com a queda da salinidade, ou seja, os níveis de sais estão diminuindo nos oceanos e os recifes de corais estão ficando branquinhos, tá? O aumento do nível do mar, isso eu já falei, pode cobrir as ilhas, pequenos povoados, e esses povoados podem deixar de existir. Problemas de urbanização. Com a urbanização excessiva, esses locais que moram próximos à região litorânea podem não deixar de existir, como aconteceu em Nova York. Nova York continua existindo. O problema é que a água está avançando para dentro da cidade, tá? E os animais marinhos, ali eu coloquei uma foquinha para vocês verem, tá? Mas também a foca também é um animal marinho que pode ficar sem habitat, tá? Então, é incerto ainda o que o aumento da temperatura vai provocar em relação à nossa vida, né? Em relação à vida humana e à vida dos animais e das plantas, né? O que é certo que a gente precisa pensar e debater, vocês que estão aí em casa, é como nós vamos enfrentar, qual é o enfrentamento para isso, o que a gente precisa mudar e o que a gente pode colaborar. E também nos adaptar, porque algumas questões relacionadas às mudanças climáticas já estão aí. Lembram que na aula passada nós falamos da falta de água, da falta de chuvas? Pois é, a falta de água, a falta de chuvas é em decorrência das mudanças climáticas. Tá? Isso, pesquisadores têm publicado, tem muita pesquisa sobre isso e está relacionado sim. Apesar de algumas pessoas não acreditarem, a falta de água, a falta de chuvas tem a ver com as mudanças climáticas, tá? Quando eu faço desmatamento de localidades, eu estou contribuindo para as alterações do clima, tá? Existe uma meta importante que eu coloquei para vocês darem uma olhada, já que estamos trabalhando em todas as aulas os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A meta 13, né, é a ação contra a mudança global do clima. Tá? Então, essa meta ela é importante e ela visa adotar medidas para combater as mudanças climáticas e os seus impactos até 2030. Tá? 2030 tá aí. Agora nós vamos assistir o vídeo O que é o aquecimento global? Tá? Prestem bastante atenção. 1, 2, 3, 4. No episódio de hoje. O que é aquecimento global? Você com certeza já ouviu falar do aquecimento global, mas sabe o que ele é? O aquecimento global é o fenômeno do aumento da temperatura na Terra, causado pelos gases poluentes produzidos por nós humanos. Esses gases aumentam a temperatura, se acumulam na atmosfera e retêm o calor do Sol. Isto é, seguram por muito mais tempo esse calor na atmosfera. O aquecimento global causa as chamadas mudanças climáticas, responsáveis por incêndios nas florestas, derretimento de geleiras, furacões, entre outros problemas. Todas essas coisas prejudicam a nós e a todos os seres vivos do planeta. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima. Então, vocês curtiram o vídeo? Perceberam ali o que é o aquecimento global, que é diferente das mudanças climáticas? Então, vamos lembrar que o aquecimento global está direcionado, tem a ver com o aumento da temperatura, e o aumento da temperatura está relacionada com as nossas ações, com as ações humanas. Então é a forma como a gente tem tratado. O desmatamento contribui, a poluição contribui, a utilização de energia, as energias fósseis, né, os combustíveis fósseis, isso tem contribuído bastante para esse aquecimento global acontecer, tá? Agora nós vamos no nosso momento, mão na massa. Então agora a gente vai treinar um pouquinho os nossos conhecimentos, tá? E vamos ver aqui na tela o nosso joguinho, tá? Então observem lá na tela.
nós vamos procurar as palavras principais que têm a ver com a nossa aula de hoje, tá? Vamos lá? Eu pergunto para vocês primeiro, o que tem a ver com o aquecimento da temperatura, aumento da temperatura da Terra? Conseguiram achar a palavra? Ah lá, ó, aquecimento global. Então, o aquecimento global é a temperatura, é o aumento da temperatura causado por diversas questões, principalmente por causa da ação humana. Próxima palavra, vamos ver. Ah lá, vocês acharam mudanças? Tem a ver com as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, por outro lado, têm a ver com os fenômenos atmosféricos, os fenômenos climáticos que tem também causa no aquecimento global. Então, essas mudanças climáticas atuam no clima da região como um todo. São alterações no regime de chuvas, intensidade de alguns fenômenos meteorológicos, como furacões, como tornados, tá? Então, as mudanças climáticas têm a ver com o clima. O aquecimento global tem a ver com o aumento da temperatura da superfície terrestre. Próxima palavrinha, quero ver se vocês acharam. O gás metano. O gás metano é um gás componente da atmosfera terrestre que tem a ver com o efeito estufa, né? Ele, em quantidades muito grandes, tem intensificado a temperatura da Terra, justificando o aquecimento global, tá certo? Próximo. Efeito estufa. Então, o efeito estufa não é um problema, ele na verdade é uma questão necessária à presença da Terra, né, a presença da atmosfera na Terra e a questão do calor, né? A gente precisa ter uma certa quantidade de calor no planeta e se não tivesse o efeito estufa, a gente não estaria aqui hoje, tá? Então é uma questão de sobrevivência, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler comigo essa tela, por favor? Olhem lá, vamos ler juntos. O urso polar é um animal bastante usado em campanhas de preservação ambiental. Porém, todas as espécies na Terra serão afetadas de alguma maneira. Que tal refletir sobre os perigos do aquecimento global para as abelhas ou para os peixes, por exemplo? Em geral, a gente usa muito falar do urso polar, como eu tinha falado no começo, né? Até usei um livro para comentar sobre a questão do ursinho, né? Que tinha se perdido, que estava ali perdido no mar, que foi para uma outra região que não era o habitat natural dele. Mas vocês já pararam para pensar que não é só o urso polar que vai ter problema? As abelhas também vão ter problema porque vai alterar o ciclo das flores, né? E alterando o ciclo das flores, das chuvas, da temperatura, vai alterar a forma como elas vão fazer a coleta do pólen. E os peixes? A destruição, a mudança, na verdade não é só a destruição, existe contaminação, né, dos rios e lagos, mas não é essa a questão principal. A questão principal é a mudança da salinidade, que o peixe que mora naquela localidade, que está naquele habitat, tem a relação com aquela quantidade de sais. Então, se eu tenho uma salinidade modificada, a quantidade de sais naquele lugar modificado, às vezes o peixe pode entrar em extinção, tá certo? Então, as mudanças nos ciclos hidrológicos, que são as chuvas e o aumento da temperatura da Terra, acarretam graves impactos também sobre as populações indígenas, tá? Então, não é só o urso polar, não é só os animais, tem a ver também conosco, né? Então, as populações indígenas elas vivem numa área que tem mata, né? Mas elas vivem de cultura, né? De subsistência, elas plantam para ter o alimento. Então, se o regime de chuvas for alterado, se existir uma seca muito grande, possivelmente eles vão ser atingidos também. Portanto, as alterações nos ciclos naturais têm efeitos profundos e imediatos sobre todos nós, tá? Não só sobre os bichos, sobre o urso polar ou a foca, tá bom? Aqui eu falo agora de olhem a tela ali, ela está mostrando uma imagem de um lugar chamado Kiribati, que é um país, né, é um país insular, né? O que é um país insular? É feito por ilhas. Então essa localidade é toda composta por ilhas. E eles têm sofrido bastante, a população de lá tem que
se mudar de lá, na verdade, né? Porque com o aumento, com o derretimento das calotas, aumento do mar, da quantidade de água no mar, as ilhas estão afundando, as ilhas estão deixando de existir, né? Então elas vão sumindo aos poucos e as famílias, a população desse lugar está tendo que se mudar. Então está interferindo diretamente na população dali, tá? Algumas culturas, gente, algumas pessoas, algumas populações estão mais vulneráveis do que nós, por exemplo. Então, se a gente pensar em Kiribati, as pessoas, a população de lá já está sofrendo e já vai ter que se mudar, né? Vai ter que procurar outra localidade para viver. Então, o enfrentamento das mudanças climáticas também tem a ver com questões de vulnerabilidade. Nós aqui temos um poder, né, uma fonte econômica, social para enfrentamento. Lá nessa localidade de Kiribati já é diferente, tá? Isso é importante a gente pensar, tá? Esse é a outra localidade, tá? Aí é o Lago Abaia, que fica nordeste, na região da Etiópia, que é a região nordeste da África, tá? Procurem um mapa para vocês localizarem. Existem povos desse lugar chamado Baizo e Arro. Esses povos são povos assim que vivem mais da cultura, do cultivo da terra, que vivem de pesca, né? Essencialmente de pesca, e são povos que já estão quase extintos. Né, a população daquela localidade, né, desse lago Abaia, teve que se mudar, porque houve uma mudança do ciclo da natureza ali, ou seja, o ciclo dos peixes, né, eles não estavam mais tendo a produção de peixes para alimentar o povo deles, e eles tiveram que mudar a localidade deles para morar. Então isso é uma situação que já ocorreu. Tá? Então os povos saíram desses lugares, eles foram obrigados a sair, não existe mais nessa localidade que vocês estão vendo na imagem, tá? O que aconteceu é que as crianças estão crescendo em outras localidades da Etiópia, né, em outros locais, e a língua materna, que era a língua desse povo, a língua original desse povo, está sendo perdida, está sendo extinta, vai ser uma língua morta, né? A gente fala que quando a gente não fala mais aquele idioma, ele se torna uma língua morta. E é o que vai acontecer muito provavelmente com esses povos Baio e Arro. Eles vão deixar, a língua deles vai deixar de existir, não vão mais lembrar, como é o latim, por exemplo, que não é mais uma língua falada, né? Porque as crianças estão crescendo sem ter o contato, então eles se mudaram da região onde eles moravam. As crianças estão crescendo com outros povos que falam outros idiomas e estão aprendendo outra forma de falar, outra forma de se comunicar e esquecendo o dos seus ancestrais. Então, pode-se afirmar, né, eu estou aqui dizendo que pode-se afirmar que as mudanças climáticas também têm interferência na identidade cultural de algumas populações, de alguns locais, tá? Para a gente pensar e refletir sobre isso, tá? Então, medidas para a gente lidar com essas alterações climáticas. Bom, foi feito um acordo, né? O que os nossos gestores públicos têm feito em relação a isso? Em 2015, foi assinado um acordo que se chama Acordo de Paris. Ele tinha o objetivo de que esses países que assinassem esse acordo melhorassem a sua relação com o meio ambiente e se comprometessem a diminuir o aquecimento global, ações que diminuíssem as mudanças climáticas e o aquecimento global. O Brasil é signatário deste acordo, né? Ele faz parte desse acordo e ele se comprometeu a buscar tecnologias sustentáveis em relação à energia. Então, o Brasil se comprometeu em 2015, esse acordo se mantém, né? Esse acordo ainda está valendo. Pesquisas, né? O Brasil se comprometeu a ter pesquisas em relação à energia renovável para que diminua o uso das termoelétricas, por exemplo, tá? Agora, gente, nós vamos assistir um vídeo bem rapidinho. Eu cuido do clima. E você?
Então, vocês gostaram do vídeo? Foi, na verdade, um vídeo bem curtinho, né? De 46 segundos, e nele faz uma síntese, assim, do que nós podemos fazer dentro das nossas pequenas coisas do dia a dia, eu na minha casa, você na sua casa, de como nós podemos agir para o enfrentamento das alterações climáticas, da crise, da crise do aquecimento global, e também para o nosso preparo, para a gente saber que existe e saber enfrentar isso, tá certo? Nos adaptar. Eu acho que a adaptação é uma questão muito importante. Se vocês lembrarem do livro, da leitura do livro que a professora Dayana fez, o urso, na medida que ele vai vivendo ali com os animais em outro habitat que ele está, primeiro causa um estranhamento, aí depois os animais se acostumam com ele, vão falar com ele, né? Então, se vocês perceberam, o urso polar teve que se adaptar ao longo da historinha do livro, né? Ele teve que ir manejando e se modelando conforme ele estava. E daí ele se cobria de folhas, né? Aqui o livro não deixa, o autor do livro não deixa claro por que ele se cobria de folhas. Você pensou nisso? Ah, ele queria voar, ele queria voltar para casa, ou ele queria estar camuflado com os outros animais que estão ali no meio da floresta, né? Você tinha pensado nisso? Ah? Então agora nós vamos para o que aprendemos hoje. Então vamos à atividade de hoje, relembrando todos os aspectos da nossa aula. Vamos lá, nós vamos organizar essas letras. Observem lá, tá uma bagunça os dois conjuntos de letras. Vamos olhar primeiro o conjunto vermelho. Aquelas letras indicam a formação de uma palavra, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Vocês conseguem montar aí em casa? Então, conseguiram? Tava fácil, né? Mudanças. Muito bem. Agora vamos ao outro conjunto de letrinhas, conjunto azul. Tentem formar a palavrinha aí. E daí, conseguiram? Também é uma palavra super fácil, tá super dentro do contexto. Climáticas. As mudanças climáticas, que foi o tema da nossa aula de hoje, tá? Então, agora com vocês um vídeo bastante interessante sobre como nós podemos enfrentar as mudanças climáticas, tá bom? Acompanhem comigo. Climate change is one of the biggest challenges of our time. It concerns every one of us. Today, our planet hosts 7 billion people. Already now we use far more resources and produce far more greenhouse gases than it can handle. If we do not act now, how can our planet meet the needs of 9 billion of us in 2050? The increased production of greenhouse gases that has changed the Earth's climate and atmosphere is of great concern to scientists, politicians, and citizens around the world. Global warming has caused dramatic reductions in seasonal sea ice. Storms, floods, and droughts are intensified by global warming. Although developing countries have contributed the least to climate change, they suffer the most. Small island states in the Pacific are threatened to disappear due to rising sea levels. It's likely that the number of climate refugees will increase in the future. To ensure that the rights and needs of current and future generations around the world are met, we have to deal with climate change now. But how? Major UN conferences have recognised that education is crucial for shaping sustainable development. The UN Framework Convention on Climate Change aims to provide a framework to address climate change effects caused by human production of greenhouse gases. Education can help us understand the causes of climate change. It can also empower us to take action. One way in which each of us can contribute to reduce greenhouse gas production and climate change effects is to choose a more sustainable lifestyle. Education can motivate us to make this choice. With the Youth Exchange Initiative, UNESCO and UNEP support youth projects on sustainable lifestyles in 45 countries around the world.
Education programs can especially increase capacities of those who are endangered the most to deal with impacts of climate change, people from rural areas, coastal communities, girls and women. Dealing with the global challenge of climate change raises the question of what kind of education we need in the future. To cope with uncertain future scenarios, but also to have the chance to shape the world we want to live in, we need to see the bigger picture. Empowering our children and youth today to solve the challenges of tomorrow is a great idea, but how does it actually work? Let us take the example of a group of students from a rural secondary school that discusses climate change and its effects in the classroom. After learning about the causes and effects of greenhouse gases on the Earth's atmosphere in the science class, students then discuss in small groups around what each of them can do to reduce their individual carbon footprint. They develop a checklist on how to save energy at home and in the classroom, and they organise small information meetings for their classmates and the local primary school. As a second action, students start planting local native trees with their biology teacher on the school property. While learning about global and ecological contexts, they also discover their individual possibilities to act and acquire social skills needed for the world of work. Taking on ownership of the project, a group of students also informs the local community about their project at community festivities and provides information to the school magazine and the local newspaper to disseminate their work. We hope that as many schools as possible will follow examples like this, and we will support them in their efforts. Education is a powerful tool to address climate change and to ensure that the rights and needs of people today and tomorrow can be met. Let us use it and get active today. Então, vocês gostaram do vídeo? Então, o anterior falava sobre o que era, como a gente cuidava do clima, né? E essa é a forma como nós vamos enfrentar essas mudanças climáticas, que exigem o nosso empenho, né? E também um pouco de adaptação, tá certo? Agora eu vou falar com vocês a respeito da nossa atividade extra. Mas é uma atividade bem legal, vocês vão poder interagir comigo, tá? Então, vocês já ouviram falar sobre alguma ação mundial que aborda questões referentes ao aquecimento global e às mudanças climáticas? Você já ouviu aí na sua casa? Quando que foi? Que noticiário que foi? Você lembra? Então, a nossa proposta para um segundo Mão na Massa é gravar um podcast. Podcast como que eu vou explicar para vocês? É um arquivo digital que a professora Daiana ensinou nas aulas dela. A professora Daiana, das práticas de língua portuguesa, explicou em algumas aulas como fazer um podcast. Precisa de um roteiro, é uma gravação digital, né? Um arquivo digital de áudio, né? Não é gravar com o rostinho, nada disso, é só a sua voz, né? E a proposta desse podcast para vocês é a luta contra o aquecimento global, tá? Você pode elaborar um roteiro, você se apresenta, né? Você coloca lá, eu sou fulano de tal, moro na cidade de Curitiba e agora eu vou falar sobre a luta contra o aquecimento global e falar. Você pode falar sobre o que você aprendeu na aula de hoje, você pode pesquisar sobre o assunto e ir melhorando e ir colocando no seu áudio, tá? O conteúdo pode ser variado, existem podcasts de moda, de educação, né? E de vários tipos de informações. Você vai fazer especificamente e mandar para nós, um específico sobre o aquecimento global, tá bom? Peça ajuda de alguém, peça ajuda de um adulto, peça ajuda de alguém que mora com você, que seja responsável por você, tá? Aí, vocês vão enviar o seu podcast. Pode gravar o podcast no celular e enviar para o e-mail aqui do Integral, tá? oficinasdointegral@gmail.com, que está na sua tela. Anote aí para você não esquecer, tá ok? Fiquem bem e até a próxima aula.